Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante através do tempo, explorando uma das histórias mais conhecidas e impactantes da humanidade, o nascimento de Jesus. Mas não vamos contá-la apenas como uma história isolada. Vamos desvendar como séculos de profecias, escritas por diferentes pessoas em diferentes épocas, apontavam com uma precisão incrível para este exato momento na história. É como seguir um mapa do tesouro celestial, onde cada profecia é uma pista que nos leva a uma pequena manjedoura em Belém. Vamos começar nossa viagem, cerca de 700 anos antes do evento. Imagine o profeta Isaías, inspirado a escrever palavras que soariam enigmáticas para sua época. Ele declarou: "Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel." Emanuel, que significa Deus conosco. Pensem no peso dessa afirmação. Não se tratava apenas do nascimento de um líder ou de um rei comum. A profecia falava de algo divino, uma intervenção direta de Deus na história humana, através de um nascimento milagroso de uma Birhem. Durante séculos, essa promessa ecoou, enchendo os corações de esperança e expectativa. Quem seria essa criança? Como e quando ela viria? Essa era a grande questão que pairava no ar. Agora, vamos avançar no tempo e nos concentrar em outro profeta, Miqueias, que viveu mais ou menos na mesma época de Isaías. Enquanto Isaías focava na natureza milagrosa do nascimento, Miqueias nos deu a localização exata. Ele escreveu: "E tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Isso é extraordinariamente específico. Belém não era uma cidade grande ou importante como Jerusalém. Era uma pequena vila, quase insignificante no mapa político da época. Por que Belém? Bem, era a cidade natal do grande rei Davi, e as escrituras prometiam que o Messias viria da sua linhagem. Miqueias estava conectando os pontos, ligando o futuro governante às suas raízes ancestrais, apontando para um lugar humilde como o palco de um evento de magnitude cósmica. Então, temos o como e o onde. Mas e o quando? Aqui, a profecia do profeta Daniel, escrita durante o exílio na Babilônia, nos dá uma linha do tempo impressionante. Daniel falou de 70 semanas que foram decretadas para o povo judeu e para a cidade santa. Muitos estudiosos interpretam essas semanas como períodos de 7 anos. Sem nos aprofundarmos em cálculos complexos, essa profecia estabelecia um cronograma que apontava para a época do Império Romano, precisamente o período em que Jesus viveu na Terra. Pensem nisso. Centenas de anos antes, Daniel estava prevendo o cenário político e temporal exato para a chegada do Messias. É como se a história estivesse sendo escrita com antecedência, com os ponteiros do relógio cósmico se alinhando para um momento específico. Além dessas grandes profecias, havia outras, mais subtis, que pintavam um quadro ainda mais detalhado. O livro de Gênesis, o primeiro da Bíblia, já continha uma promessa ancestral, a de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa é vista como a primeira dica de um Salvador que viria da humanidade para trazer redenção. O profeta Jeremias falou de um evento trágico que acompanharia o nascimento do Messias, uma voz que se ouviu em Ramá: lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando por seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Essa profecia sombria se cumpriu de forma terrível quando o rei Herodes, temendo a notícia de um novo rei dos judeus, ordenou o massacre dos meninos inocentes em Belém e seus arredores. Um detalhe trágico, mas que mostra como até mesmo os momentos mais sombrios que rodearam o nascimento de Jesus foram previstos. Havia também a profecia sobre uma estrela. No livro de Números, Balaão profetiza: "Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel." Muitos veem isso como uma referência à famosa estrela de Belém, o sinal celestial que guiou os magos do Oriente. Esses homens sábios, provavelmente astrólogos e estudiosos da Pérsia, observaram um fenômeno astronômico único. Eles entenderam que não era uma estrela comum,
mas um sinal do nascimento de um rei especial. Eles viajaram uma longa distância, não para Jerusalém, o centro do poder, mas seguindo essa luz guia que os levou diretamente a Jesus. A jornada deles é um testemunho de como a promessa messiânica não era apenas para o povo judeu, mas tinha um alcance universal. Agora, vamos juntar todas as peças. Temos a promessa de um nascimento virginal, a localização em uma pequena cidade chamada Belém, uma linhagem real que remonta ao rei Davi, e uma linha do tempo que aponta para a era do Império Romano. Temos a predição de uma tragédia terrível e o aparecimento de uma estrela milagrosa como guia. Cada uma dessas profecias, por si só, já seria notável, mas juntas, elas formam uma teia de evidências, que é simplesmente de tirar o fôlego. A probabilidade de todos esses detalhes se cumprirem na vida de uma única pessoa por mero acaso é astronomicamente pequena. E então, o momento chega. No silêncio de uma noite em Belém, longe dos palácios e do poder, a história muda para sempre. Maria, uma jovem virgem, dá à luz seu filho primogênito. José, seu noivo, da linhagem de Davi, está ao seu lado. Eles estão em Belém não por escolha própria, mas por causa de um decreto do imperador romano César Augusto, que ordenou um censo, forçando cada um a se registrar em sua cidade de origem. Vejam como até mesmo as maquinações de um poderoso império pagão foram usadas para cumprir o plano divino e levar a Sagrada Família ao lugar exato que a profecia havia determinado. É um exemplo perfeito de como a providência divina pode operar através das circunstâncias mais mundanas. O bebê é envolto em panos e deitado em uma manjedoura, um coxo de alimentação para animais, porque não havia lugar para eles na estalagem. O cenário não poderia ser mais humilde. O Rei do Universo, o Emanuel, Deus conosco, não nasce em um berço de ouro, mas em um lugar simples, cercado de animais. Essa humildade é, em si mesma, uma mensagem poderosa. O poder divino não veio com pompa e circunstância, mas na vulnerabilidade de uma criança. E quem são as primeiras testemunhas? Não são os reis ou os sacerdotes. São pastores, homens simples que cuidavam de seus rebanhos nos campos próximos. Um anjo aparece a eles em uma explosão de glória e lhes dá a boa nova. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma multidão de anjos se junta ao primeiro, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Os pastores, maravilhados e assustados, correm para Belém e encontram tudo exatamente como o anjo lhes disse. Eles se tornam os primeiros evangelistas, contando a todos o que viram e ouviram. A história do nascimento de Jesus é muito mais do que um conto de Natal. É o clímax de milhares de anos de promessas. É o ponto onde o céu tocou a terra, onde o divino se tornou humano. Cada profecia era um fio, e no nascimento de Jesus, todos esses fios foram tecidos juntos para formar a tapeçaria mais bela e significativa da história. Ele não apareceu do nada. Sua vinda foi anunciada, preparada e aguardada por séculos. Ele é o cumprimento da esperança de Israel e, como a visita dos magos sugere, a esperança para todas as nações. Ao refletirmos sobre essa história, somos convidados a olhar além da superfície. Somos convidados a ver a mão de um Deus que cumpre suas promessas, que tece a história de maneiras misteriosas e maravilhosas, e que escolhe o humilde e o pequeno para realizar as maiores obras. A história do nascimento de Jesus é um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios ou aparentemente insignificantes, um plano maior pode estar se desdobrando. É uma história de esperança, de amor e de uma promessa cumprida que continua a ressoar através dos séculos, convidando cada um de nós a encontrar o Salvador na manjedoura dos nossos próprios corações. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. Espero que esta análise das profecias tenha trazido uma nova profundidade à sua compreensão da história do Natal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Gostaríamos muito de saber o que você pensa
Então, deixe seus comentários abaixo. Até a próxima!